seu trabalho, não? É muito duro, sabe? É muito duro ser mulher, ser pobre, ser periférica, ser preta, ser... É muito difícil. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um encontro de nossos clientes, nossa história. E hoje a gente tem a honra de receber essa convidada especial. E ela é idealizadora, né, da Edisca, foi bailarina, coreógrafa, né, e está à frente desse projeto social. Leva a arte, né, e a dança para crianças em situação de vulnerabilidade, né? E aí hoje a Dora ela vai apresentar para a gente o que a Edisca significa, né, e o impacto que a Edisca tem na vida dessas crianças e adolescentes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito. Você não tem ideia da emoção que é para mim estar nessa casa hoje e estar ao lado dessa família, né? Eu não sei se vocês sabem, mas são mais de 29 anos que o Dr. Fontelli nos ajuda. Eu acho que pela questão da espiritualidade, talvez, sabe aquela coisa, né? Não veja a tua mão esquerda o que a direita faz. Eu acho que ele ajuda os mais pobres, ele dá notoriedade a esses atos. Mas eu lembro, assim, com muita clareza, o primeiro encontro que eu tive com o Dr. Fontelli, né? Que era eu, bailarina, muito informal, totalmente perdida, e ele muito formal. Ele dizia assim, olha, ele fez, obviamente, acompanhou a gente totalmente de forma pro bono, e assim, eu não quero nada, a única coisa que eu quero é que você obedeça, você vai fazer o que eu orientar. E era muito desafiador, né? Depois que ele nos preparou para a nossa primeira auditoria. Ele organizou toda a casa, apontou qual seria a pessoa que iria nos ajudar. A Clécia chegou perto da gente nesse período, mas ele não preparou assim de forma mais ou menos, assim, não, ele me preparou de forma extremamente profissional e foi um desafio imenso para a gente naquela época. E quando a gente pensou que tinha terminado as orientações dele, ele disse, não, agora vocês vão regularizar toda a sua equipe. Eu dizia, doutor Fonteles, como é que eu vou fazer isso? De onde é que eu vou tirar dinheiro? Ele olhou para mim e disse assim, você não acredita no seu trabalho, não? E não disse mais nenhuma palavra. Desnecessário dizer que menos de um ano depois, nós negociamos com todos os funcionários. Ninguém tinha carteira assinada, tinha qualquer direito trabalhista. Com menos de um ano, a gente estava com todo mundo regularizado. A gente negociou com cada profissional, eles abriram mão de parte do dinheiro, a gente conseguiu dinheiro com o Instituto Ayrton Senna. Foram várias forças, né, que eu acho que é a força de Deus mesmo, é a misericórdia funcionando, né, e a gente conseguiu regularizar tudo. Isso foi tão importante, parecia que ele tinha uma antevisão. Porque alguns anos depois da gente dar esse passo, a gente ganhou um terreno, uma área nobre da cidade, onde hoje está a sede própria da Edisca, e a gente não teria sequer podido concorrer a essa doação se a gente não tivesse com essas regularizações internas. Então o Dr. Fontelli sabia exatamente o que ele estava me dizendo, e eu, muito jovem e muito inexperiente, achava aquilo uma coisa do outro mundo. Tenho muita gratidão, meu irmão. 29 anos, não tive um momento nessa instituição que eu tivesse qualquer necessidade, sobretudo dessa dimensão do jurídico, do contábil, que eu não recorresse a esse escritório e não fosse prontamente acolhida. E agora esse bastão foi passado para a Janine, que hoje é nossa conselheira estratégica, uma menina jovem, extremamente dinâmica, que puxou o pai. Ela não entra para fazer de conta. Ela entra vestindo e suando a camisa, também totalmente disponível, um monte de coisa para fazer. E a Janine botou assim uma tripa de coisa que ela poderia fazer assim. Mas eu gostaria muito era de contar a história para as crianças, porque eu adoro contato com as crianças. Eu achei a coisa mais linda, Janine. Muito obrigada. De nada, Dora. Para a gente é um prazer, realmente um orgulho fazer parte dessa trajetória e que seja duradoura aí por muitos anos. Será? Né? E o nosso objetivo hoje aqui também é que toda a nossa equipe, né, tivesse a oportunidade de conhecer em detalhes essa história tão linda, né, que vem sendo construída também. E
E deixe também um convite para as pessoas irem conhecer a sede, né? Também. Sim, sim. Eu estava conversando, para a gente seria um prazer enorme. Eu fiquei muito feliz de ver que aqui é uma empresa que pode sim parar uma tarde para gerar um espaço de convivência como esse, ampliar os conhecimentos das relações que vocês têm aqui dentro. Eu achei a coisa mais linda. E adoraria que vocês aceitassem um dia, sei lá, almoçarmos na Edisca ou tomar um café na Edisca, mas eu acho muito importante o contato in loco. Quer dizer, por mais que eu traga um vídeo que um pouco mostra, né, quem são as crianças, de onde vêm, suas moradias, mas isso é só uma imagem. Eu acho que nada como ver de perto a escola funcionando, vocês podendo contracenar. Então, assim, se vocês desejarem, para mim vai ser uma grande alegria e honra recebê-los lá na instituição. Ainda de queda, vocês vão assistir um ensaio aberto, que é ótimo. Não sei se vocês gostam de dança, mas é bem legal. Dora, conta pra gente como é que foi a sua trajetória até chegar na fundação, né, da Edisca e o que te motivou a se envolver com a causa social. Meu pai era advogado e o que ele queria que eu fosse era também advogado. Ele queria muito nós éramos muito próximos, assim. Mas eu não queria saber disso. Eu gostava muito de arte, sempre tive muita afinidade com todo tipo de arte. E estudei dança a partir dos 10 anos. Não foi a melhor idade, mas foi a idade que eu comecei. Estudei dança aqui, com os mestres daqui, como Gubianchi, Goretti, não sei o quê. Depois estudei em Brasília, com a Gisele Santoro. Estudei em Curitiba, no Teatro Guaíra, que é um grande celeiro para a formação de bailarinos. Estudei nos Estados Unidos, em Minneapolis, que é o terceiro maior centro cultural, com uma característica muito focada na coisa da dança. Lá a dança é muito forte. Estudei também em Paris, estudei na Espanha. Enfim, tive uma formação quando muito jovem aqui, mas depois muito itinerante, assim, de viajar, de me reciclar. Estudei dança clássica, contemporânea, um pouco de jazz, um pouco de sapateado. Mas eu tive muita dificuldade de encontrar o meu lugar na dança, porque eu sou uma mulher de 66 anos, né? Quando jovem, a minha geração, a dança, além de ser uma linguagem muito branca, era também uma linguagem para mulheres muito esquálidas, assim, muito magras. Existia um biótipo, assim, daquela mulher etéreo, né? E eu sempre fui uma mulher com biótipo caboclo, assim, sempre tive busto grande, não sei o quê, e não me enquadrava. E a questão do físico não era um detalhe, a questão do físico era determinante mesmo e extremamente frustrante. A partir do meu contato com a dança contemporânea foi que eu comecei a ver que era possível para qualquer corpo, né, se expressar através da dança, porque a dança contemporânea ela quebra muito com o paradigma e as exigências da dança clássica. E depois eu descobri uma outra coisa muito importante da dança contemporânea, era a possibilidade de falar sobre temas, sobre temáticas que me interessavam. Me considerando artista, eu acho que uma das obrigações de um artista é retratar o tempo que foi lhe dado viver, né? Então, eu sou de uma região muito pobre do país, né? A minha geração também pegou um período em que, por exemplo, a mortalidade infantil era coisa alarmante. Era tipo assim, esse tempo que a gente está falando aqui, tinham morrido 30 crianças nordestinas, 30 cearenses, de fome, de sede, por questões totalmente evitáveis. Então, essas coisas me indignavam e aí também vi que poderia estar tratando, levando essa questão para reflexão, né, de uma plateia, né, e aí a dança faria mais sentido para mim. Então, foram vários pontos que me levaram para a dança, né? Primeiro, o amor pela arte, a dança contemporânea, por me sentir mais adaptada e por achar que era um espaço de expressão pessoal, né, assim, como pessoa e como artista. E acho que a questão do social teve muito a ver com a minha mãe. A minha mãe é professora, né, foi a vida toda professora, ensinou na Universidade Federal, ensinou no interior, sabe, quase que de graça, adora trabalhar com crianças, vê valor em tudo. Talvez a maior humanista que eu conheci foi a minha mãe. E ela sempre teve um olhar muito para fora, ela sempre se importou com a dor alheia, né? E acho que foi dela que eu fui pegando também esse incômodo. Eu tive durante a minha vida assim, vários trabalhos sociais, assim, mas de forma pontual. Eu passei um ano fazendo parto de mulheres indigentes, eu sou parteira.
porque eu vi um médico tratar muito mal uma mulher, né? E a partir daquilo ali eu tive vontade de trabalhar com elas. Eu trabalhei com filhos de leprosos, eu trabalhei em bolsão de seca no sertão, de descer no ônibus. Era uma época que eu trabalhei em Sobral 9 anos. Eu vinha de Sobral e as pessoas acenavam panos na estrada pedindo moedas, as pessoas jogavam dos ônibus moedas ou biscoitos. E eu resolvi um dia descer e passei uma semana com eles. E foi muito impressionante assim, essa vivência. Então, eu acho que ter tido uma mãe que me educou com esse olhar para fora, ter tido algumas vivências e me sentido muito feliz em poder minimizar o sofrimento de alguém, ajudar, foi um caminho importante para... Talvez até foi um caminho que me preparou para o que estava no meu futuro, que era a Edisca, né? A Edisca é um projeto que já tem 34 anos. Nós optamos por trabalhar com os filhos dos mais pobres. É a nossa grande opção. Se tiverem, as vagas sempre são muito menores do que o número de pessoas que desejam estudar na Edisca. Se tiverem 2 meninas muito talentosas e só uma vaga, a vaga vai ficar para a menina que estiver em maior vulnerabilidade. Hoje a gente está usando como parâmetro para admissão das crianças, para além dos testes de aptidão, de habilidade, a família está inscrita no Bolsa Família, né? Porque isso assegura para a gente que, de fato, a gente está trabalhando para as pessoas que mais precisam, que esse é o nosso ideário. Dora, quais são os principais desafios enfrentados na promoção da cidadania por meio da dança e da arte? Eu acho que no início da Edisca surgiu em 91. Então, assim, não se falava aqui em Fortaleza, no Ceará, sobre esse conceito de arte e educação, né? Assim, sobre esse conceito, sobre essa possibilidade de você poder educar, transformar as pessoas a partir de um processo artístico, né, consequente. Na verdade, nem eu sabia muito bem. Eu só me sentia muito incomodada com o que estava posto e a única coisa que eu sabia fazer bem era trabalhar com dança. Eu me considero uma boa professora e também uma boa coreógrafa e eram essas as ferramentas. O que ele diz que é hoje tem muito a ver com uma prática de observar de forma sensível as necessidades que as comunidades traziam para a Edisca. E aí encontrando caminhos de responder minimamente, né, ou responder pelo menos do que era impossível virar as costas. Do meu ponto de vista, eu acho que nada antecede a fome. Eu não posso estar pensando em educação, em arte, sabe, se os meninos estão desmaiando de fome dentro da sala de aula, né? Então o programa de nutrição ele é fundamental. Hoje não tem perigo. Toda semana, graças a meu bom Deus, para além de 2 refeições que cada criança tem na Edisca, eles levam um farnel para casa. Porque eu também já tive vários momentos em que a criança não queria comer, porque para ela era constrangedor comer sabendo que a família estava passando fome em casa, né? Então, quer dizer, é exatamente com essa condição humana que a gente optou em trabalhar. E posso, assim, afirmar para vocês, pensem numa opção difícil, porque falta tudo, doutor Fanteles, falta tudo. Só para vocês terem uma ideia, que eu acho que esse aí é bem facinho, a primeira escola que nos deu bolsa integral foi o Espaço Aberto, que é uma escola que é super bem avaliada pela cidade, os diretores são fantásticos, etc e tal. E aí eles me deram, eu acho que na época foram 12 bolsas. Aí eu falei com eles sobre o material pedagógico e uniforme, eles me deram também. Eu disse, olha só, eu tenho uma bolsa integral, eu tenho uniforme, eu tenho material, agora vai dar certo. Não, faltava o transporte para a galera se deslocar. Aí eu dou um jeito e consigo transporte. Bom, agora eu tenho a bolsa, eu tenho apartamento, eu tenho material pedagógico, eu tenho transporte. Agora vai. Não vai. Porque os meninos saíram com fome do Bom Jardim, às 4 e pouco da manhã, para chegar na Dom Luiz às 7 e pouco, né? Às vezes não tinha jantado, então precisava fazer um farnel para a semana inteira. Por sorte, na época eu tinha uma parceria com a Danone e eu preparava um farnel com iogurte, biscoito, não sei o quê, e eles levavam para poder garantir que eles iam alimentados para a escola e não iam passar vergonha. Não ia... Agora vai, não vai, falta... Então é assim, para cada coisa que quem de fora vê achando que aquilo ali, oh, bacana, que boa ideia, mas isso aí foi moleza. Não é. Nada é moleza, porque falta tudo, né? Com a primeira vez que eu levei dentista para a Edisca e que eu pensava que ia ser bárbaro,
né? Eu tive que fazer reuniões de convencimento com as mães, porque eu consegui fazer canal no centro da cidade. E elas não queriam, elas diziam que provavelmente... Teve uma mãe que arrancou os dentes da filha para dizer que eu não mandava nos dentes da filha dela. Né? Detalhe, o dentista do Bom Jardim que foi lá, ele arrancou o dente errado. Né? Quer dizer, então aí você tinha que sentar para falar para essas mulheres que faltar o dente é mutilação. Eu tive que dizer assim, bora, pois agora 1, 2, 3, todo mundo que tem chapa vai tirar. Para elas perceberem que é um constrangimento. Tá entendendo? E que não é só isso, e tem a mastigação, e tem a questão de saúde, e tem a dignidade. Parará. Então, assim, cada coisinha que parece assim, dentista, todo mundo topou. Não foi assim. Né? Nem todo mundo topou, houve boicote. Né? Eu não quero mandar no dente de ninguém. Eu estava criando o caminho para que elas não tivessem, aos 15 anos, 14 anos, desdentadas, como foi o caso da mãe, da avó, da tia, da vizinha, de todo mundo. Então, aproveitando, já que você tocou no ponto, você poderia resumir, então, quais são os projetos que integram a Edisca hoje? O que é que você consegue atender dentro da Edisca? Posso sim. A Edisca, ela atende 400 crianças. Essa é a nossa média de atendimento. Isso se deve, é um atendimento eu considero pequeno, mas, primeiro, a forma de atendimento que a gente disse, a gente dá um atendimento integral, né, que envolve saúde emocional, saúde física, educação formal, educação em arte. E a média de permanência das crianças na Edisca são 5 anos, que é bastante tempo. Então, às vezes, a gente vê aqueles números assim imensos, mas assim, são oficinas com duração de 20 dias. São oficinas, qualquer coisa você conta como se fosse um atendimento. Na Edisca, não. Nosso atendimento nesse período todo foi de um pouco menos de 3.000 crianças e adolescentes, mas tendo uma permanência de 5 anos, que é bastante tempo. Mas como a gente trabalha com educação, a educação ela não se dá overnight. Você não consegue transformar via educação em pouco tempo. Então, essa média de tempo dentro da instituição é fundamental para os resultados que a gente alcança, que são bastante tangíveis hoje. Resultados esses que eu pensava nunca ver. Hoje a gente celebra os meninos da Edisca, assim, egressos da Edisca, sabe, fazendo seus doutorados em universidade pública. Eu não sei se vocês sabem, mas em todo o país, repare no tamanho desse país. Você sabe quantas adolescentes e jovens fizeram nota 1000 no Enem? Não? 12. Pois é. Vocês sabiam que na Edisca, a gente atende, a nossa maior parte são crianças, né? Então a gente sempre, todo ano, não tem muitos meninos para prestar o Enem. 2 educandas nossas fizeram 940, outra 960. Ambas passaram para federal, uma em 3º lugar, outra em 6º lugar, para serviço social, obviamente. E tem os meninos que estão no 2º ano, meninas e meninos no 2º ano, que também fazem o Enem só para fazer teste, né? São poucos porque a família também não tem dinheiro para pagar essa experiência, né? Nem a gente. E teve também 4 que fizeram 960, estando elas no 2º ano. Isso tem muito a ver com o exercício da leitura que a gente estimula dentro da instituição. Hoje a Edisca ela está estruturada num tripé, digamos assim. A criança chega e ela passa por uma espécie de circuito. Todas as nossas crianças estão matriculadas na escola pública ou são bolsistas de escola privada de alta qualidade, né? Então, elas estão no contraturno escolar. Elas fazem... A gente tem um programa de fortalecimento da escola formal, que nesse programa a gente tem laboratório de português e matemática, que trabalha em várias séries. A gente tem um esforço muito grande de fortalecimento e ampliação do gosto da leitura. A gente tem uma biblioteca com mais de 5.000 títulos, de muito boa qualidade, e a gente tem esse programa de bolsas, né? Que esse ano, se Deus quiser, eu vou dobrar. Acho que a gente tem hoje um pouco menos de 80 bolsas. Eu quero ir para 160 até o final do ano, para o próximo ano, né? A gente fechar essas relações para o próximo ano. Aí a gente tem um programa de arte, que eu acho que é o programa que é a principal janela de visibilidade institucional. A maioria das pessoas que conhecem a Edisca é porque foi ao teatro, viu um espetáculo da Edisca, ou viu, enfim, alguma coisa ligada à dança.
A nossa missão não é formar bailarinos, mas a gente também tem bailarinos dançando na Europa, dançando em grandes companhias como Deborah Cook, né? E também a gente tem alguns educandos que viraram ativistas sociais, que estão criando seus projetos dentro das suas comunidades de origem, né? Catiana Pena é uma delas, eu acho que é a mais famosa. Catiana estudou mais de 18 anos na IDISCA. A gente tem a Vera, que tem também um projeto social pequenininho, não sei se é o que é no Janguruçu. A gente tem outra menina no Morro de Santa Terezinha, que também criou um projeto social. A gente tem, eu acho que quatro educandas que criaram escolas de dança. A Catiana talvez seja o projeto mais estruturado e mais conhecido. A Catiana é danadíssima, eu morro de orgulho dela. E, enfim, e a gente tem também um programa que a gente chama de grupos socioeducativos. Ele é tocado por psicólogos e a ideia é criar de forma sistemática espaços sensíveis e seguros de discussão sobre temas relevantes, ligado à cidadania, a direitos, a como acessar direitos, mas também a sexualidade, a gênero, a etnia, enfim, tratar dessas questões que estão muito ligadas às populações periféricas, né? Que envolve tudo isso e que a gente precisa que eles estejam conscientes e compreendendo muito bem quando o direito dele está sendo invadido e como ele faz para revidar esse tipo de invasão de direito. Como vocês avaliam o impacto social do trabalho que vocês têm realizado? Eu acho que esses indicadores, né, assim, a gente teve um período que recebia as meninas, os ex-alunos, e é muito impressionante assim, como esses meninos e meninas estão bem. Mesmo que não conseguiram, a grande maioria conseguiu acessar o ensino superior. E foram os primeiros de suas famílias a conseguir esse feito. A grande maioria deles tem um trabalho digno, por seus direitos trabalhistas assegurados, estão fora do crime, né? E eu tenho, por exemplo, alunos na IDISCA, eu tenho um bailarino hoje na IDISCA que da família dele 3 irmãos foram assassinados, ele perdeu 3 irmãos por crime. Então, assim, quando a gente vê o que está posto, o que pode acontecer nas famílias e o que tem acontecido nos meninos e meninas que passaram pela IDISCA, eu acho que nos anima a acreditar que o nosso trabalho está sendo importante, está sendo transformador, né, na vida desses meninos. Mas certamente não é um trabalho só da IDISCA, né? Aí a gente tem que dar grifo, sabe? Botar refletor, holofotes em cima. Esses meninos e meninas têm uma capacidade de trabalho, sabe? São extremamente determinados, são resilientes. Então, eu acho que a grande força está nele. Talvez o que a IDISCA faça é tornar visível o capital social que existe dentro das periferias. Dora, eu sei que você deve ter assim, inúmeras histórias assim, ao longo desses 34 anos, né, de alunos, ex-alunos, né, histórias de sucesso. Eu sei que também tem histórias de perdas, né? Sim. Mas, assim, teria como você destacar uma, que é aquela, assim, que você tem, assim, guardada no coração, assim, que marcou? Eu acho que uma das coisas mais bonitas, assim, e que me tocou muito, que foi inesquecível, eu diria 2. Uma, que tem a ver com os educandos. Foi quando eu vi uma aluna nossa que fazia teatro. Ela começou a fazer teatro e ela era analfabeta. E quando foi um dia eu passei na sala e ela estava recitando uma poesia. Porque por conta do teatro ela encontrou o sentido de porquê, sabe, o domínio da escrita e da leitura desses códigos absolutamente complexos, né? E foi o teatro que despertou isso nela. E ela estava falando uma poesia e ela chorava. E o professor dela chorava também. E a sala inteira estava emocionada, porque todo mundo sabia que alguns meses atrás ela não sabia ler, né? Então isso para mim foi muito forte. E teve um dia que para mim foi muito legal, assim, os primeiros balés da IDISCA, eles não eram abertos para a sociedade. Eu fazia os balés no teatro, mas eles eram só para as comunidades, só para os pais, para as famílias, né? E foi lindo, assim, no primeiro balé nosso, ver a comunidade dentro do teatro. Eles nunca tinham posto os pés dentro do teatro. Sabe, a galera toda, sabe, com roupa domingueira, né, as meninas cheias de babado, assim, e ver o povo, sabe,
Às vezes as pessoas pensam que eu adoro criancinhas, que eu sou aquelas tias de cabelo liso, eu não tenho nada disso. Né? Eu gosto de povo, eu gosto de gente, eu gosto demais da galera, sabe? E eu acho muito covarde o que acontece com eles. Eu acho muito desigual e tenho uma vontade danada assim, de poder ajudar mais, sabe? De poder gerar perspectivas assim, maiores, ver esse pessoal rompendo com esse ciclo de pobreza perverso que não abandona a galera, sabe? Que dívida é essa? É muito duro, sabe? É muito duro ser mulher, ser pobre, ser periférica, ser preta, É muito difícil, é muito difícil. Considero o teatro uma espécie de templo, sabe? E um templo um tanto sofisticado, porque ele não parece não caber todo mundo. Então, ter visto a galera dentro do teatro, sabe? Toda bonita, toda cheirosa, um perfume que você sentia longe, forte para danar, gostoso para danar. E as pessoas que estavam no palco, assim, as estrelas, né, eram os filhos deles. Me sinto honrada, sabe? De poder ter contribuído, né, de alguma forma. É o máximo. E quais são os planos e sonhos da Edisca para os próximos anos, né? Antes dos planos e dos sonhos, eu tenho uma obrigação, né? Eu tenho que manter a instituição funcionando. A Edisca opta por trabalhar com muita qualidade, com profissionais bem qualificados, e uma boa educação custa dinheiro. Então, meu desafio eterno de todos os anos é a sustentabilidade. Como fazer com que aquilo não pare, como fazer com que não só se mantenha, como eu posso encontrar caminhos para também desenvolver o que a gente faz ali dentro, requalificar, fazer mais, fazer melhor, porque precisa disso. Para vocês terem uma ideia, agora, nas últimas crianças que entraram, a gente tem uma parceria que os meninos fazem exame, né, oftalmológico, se for detectado qualquer problema, eles têm os exames subsequentes, recebem os óculos, eles e as famílias, né, todos os membros da família podem receber. Nesse último exame de avaliação visual, a gente teve várias crianças novatas que não fizeram o exame porque não reconheciam números. Então, assim, no momento em que se fala de inteligência artificial, quando você vê esse reboliço tecnológico, né? E você vê que tem crianças de 10 anos, 8 anos, que as crianças entram na Edisca a partir de 8 anos, que não reconhecem números, a gente precisa ver o tamanho do desafio, o tamanho da luta que tem pela frente, da responsabilidade, porque simplesmente não dá para a gente achar que essas pessoas vão ser abduzidas, vão desaparecer, elas vão estar vivendo aqui. A pergunta é, a gente vai aguentar ver essas pessoas, sabe, sem nada? Porque essa coisa das novas tecnologias ameaça, sim, né, as pessoas que têm baixa escolaridade, poucas habilidades, que é uma fração muito significante da população global, né? Então, assim, eu, na verdade, não me preocupo com as pessoas que estão fazendo universidade, terminando a universidade aos 22 anos, sendo fera, não sei em quê, indo não sei... Quer dizer, essas pessoas, me parece, estão com a vida um pouco mais assegurada. Mas e os meninos e as meninas pobres de todo lugar? O que é que a gente vai fazer com esse povo? Porque eles vão continuar existindo. Mas vão viver de quê? Né? Então, assim, o desafio ele é gigantesco. Então, assim, os planos para o futuro é buscar caminhos para que a gente consiga enxergar melhor essas tendências, o que está chegando, mas não há tempo de nos prepararmos, porque a velocidade dessas transformações é gigantesca, né? Então, eu estou com muita vontade de envolver mais tempo meu e energia no nosso negócio social que não está indo bem, no Bazar e Brechó. E temos um novo espetáculo, um espetáculo original. Esse ano a gente vai remontar a Coiguera, que eu aproveito para convidar todos e todas para participarem. Fala sobre etnocídio indígena. E no próximo ano a gente tem um espetáculo original, um novo balé para fazer, que também sempre é um grande desafio, porque ele tem que ser melhor do que os outros. E os outros são bons pra caramba. Você tem tido reconhecimento dos poderes públicos, como deveria ter? A trajetória da Edisca, não dá para falar sobre a Edisca sem falar do Ciro. Do Ciro, da Patrícia, que era a esposa dele na época. Não fosse eles, a Edisca não teria surgido. E em todos esses anos, ele sempre me ajudou, como Cid também, né? Inclusive, agora a gente vai receber
depois de amanhã, a medalha Iracema, né? E aí, claro, que quando o prefeito ligou para me comunicar sobre o prêmio, eu já convidei ele e a esposa para ir na Edisca. E uma das coisas que eu vou tentar conversar com ele é se eles podem nos apoiar, por exemplo, com alimento. Porque, ó, repare, daqui a mais alguns meses, se eu não me bulir bem, vai faltar comida na Edisca. E esse é o desenho da Edisca, assim, são 34 anos e eu nunca tive um ano fácil. Todos os anos são bastante desafiadores. Não estou aqui, detesto reclamar, né? Eu prefiro agradecer e ir para frente. Mas eu acho que a Edisca, ela é tão pequena, ela é tão linda, eu sou suspeita para falar, ela entrega tanto à sociedade, é uma instituição tão reconhecida, né? Eu acho que assim, dos 10 mais importantes prêmios do terceiro setor, a Edisca recebeu 8 pelo menos, né? Localmente também tem bastante reconhecimento, então eu ainda acho que isso poderia se traduzir não só em maior apoio dos governos, mas também da sociedade, sabe? Mas acho que talvez seja incompetência minha. A gente precisa encontrar formas de trabalhar melhor, de articular melhor. Não é só a Dora. A Dora é ela e toda a família dela, desde o início, envolvida com esse projeto. Fazer justiça com sua mãe, é verdade, sua irmã Cláudia. Sim, é verdade. E na verdade, assim, para além aí disso, ela teve assim de nascença esse característico de ser muito familiar. Porque se não fosse a minha família do meu lado, que tirava do bolso, tá entendendo? Que empenhava joia para poder pagar o aluguel da escola, não sei o que lá, também não teria vingado. Mas assim, se qualquer coisa que possa encantar, sensibilizar as pessoas, tem que entender que não é um trabalho meu dentro da minha família, né? Existe uma família Edisca, que são todos aqueles e aquelas que estão ali dentro, independente da área que trabalha, dando o seu melhor, contribuindo para que aquilo ali funcione. A gente carece desse tipo de exemplo, sabe? Não são todas as pessoas que abrem suas portas, né? Que se envolvem com o social, que tira tempo, né, que pega uma organização, que trabalha com dança, sabe? Assim, na época era uma coisa tão doida. Então eu acho assim que a sociedade precisa desses exemplos. E o Dr. Fonteles, como todo mundo sabe, é um homem muito respeitado nessa sociedade. Talvez uma pessoa que inspirou, formou gerações. Então, assim, ter um depoimento, né, tornar visível um pouquinho que seja desse envolvimento dele com o social, né, dessa disposição dele de ajudar para além da própria família, né, de ter olhar para quem sofre, eu acho muito importante. A fé que eu pratico diz exatamente como você começou. Você faz com a mão direita, a esquerda não toma conhecimento. E é assim que as coisas são. Porque eu acho que hoje a nossa equipe aqui está tendo um impacto na sua voz com relação à transformação que você consegue fazer na sociedade. Não é só nessas crianças. Isso tem um efeito multiplicador para todo lado. E eu tenho certeza que não só os novos, mas até os antigos não conheciam a Edisca. Talvez nem soubesse, ele não quer que ninguém saiba do que ele faz, né, para ajudar o povo. Talvez nem aqui dentro fosse dada a vocês a oportunidade de saber o que ele fazia. E isso aí não foram poucas vezes, nem poucas horas, foi muita dedicação. E assim, ele acreditou na gente, ele botou a mão no fogo por nós. Sou muito grata. No primeiro momento, eu peguei a minha família assim e fui para a serra. A gente tem um pedacinho de chão lá. Cara, quando eu passei 5 dias, mas eu estava assim, um siri na lata, eu dizia, cara, como é que eu posso ficar aqui e o povo lá se acabando? Aí eu juntei minha família, disse que se eles quisessem ficar, ficariam, mas eu vinha para a cidade, eu ia fazer alguma coisa. E olhe, foi assim, a melhor coisa que eu fiz. A gente estava parado, tudo fechado, né? E eu tô há 34 anos no social. Eu conheço o aperreio, eu conheço a fome de perto. Mas, gente, eu nunca vi tanta fome como naquele período, né? Uma coisa, assim, desesperador. Todo mundo sem trabalho. A galera que fazia faxina, que lavava uma roupa, todo mundo sem trabalho, não tinha, né? E nem todo mundo demitiu, ficou sem receber a faxineira e ficou honrando, porque sabia que elas não tinham o que comer. Foram poucas as famílias que fizeram isso.
Bom, enfim, eu fui para dentro da Edisca, a gente juntou foi todo mundo para dentro. A Edisca virou uma verdadeira fábrica de cesta básica. Nós distribuímos mais comida do que várias cidades do Ceará, né? Nós distribuímos, eu não sei agora dizer a quantidade, não sei se a Clécia sabe, de toneladas. Muita comida. E assim, eu não dava cesta básica daquelas de 15 quilos, não. A cesta básica nossa tinha quase 30 quilos. Sabe, as pessoas saíam arrastando assim. E a gente doou muito álcool e muita máscara e gás de cozinha. As famílias da Edisca tiveram por 2 anos. Cartão para comprar alimento, que a gente não computou na quantidade de toneladas de alimentação que a gente doou. A gente conseguiu quase 400 mil reais e trocamos de cartão para comprar nas bodegas do bairro. Então foi um trabalho lindo e a galera ia para lá e recebia picolé top, aqueles picolé gourmet, água mineral, todo mundo na fila, sabe? Então a gente fez desse momento da pandemia um momento de conexão extremo, de responsabilidade. No começo eu queria assegurar que pelo menos os nossos não passariam fome. Depois a gente conseguiu superar e a gente atendeu mais de 60 instituições sociais pequenininhas. E depois a gente passou a atender as famílias das famílias, porque a mãe levava para casa uma cesta da Edisca. Mas quando chegava lá, a filha morava do lado, o cunhado aí eles dividiam, ficava nada, era pulverizado, né? Então assim, foi, graças a Deus, foi a coisa mais linda do mundo. A gente fez aulas à distância. A gente pegou terapeutas de família e todas as famílias que quiseram eram vistas semanalmente por um terapeuta para tratar da questão das violências, porque aumentou muito a violência doméstica nesse período, né? Então, assim, foi... E também para tratar de pessoas que estavam sendo hospitalizadas, eventuais óbitos, né? Para dar um conforto a essas famílias. A gente trabalhou pra caramba, foi ótimo. Então, eu queria mais uma vez agradecer, mas assim, de coração, né? Por essa oportunidade, agradecer mais uma vez ao Dr. Fonteles, a família toda, todos esses anos de apoio, né? E dizer que para a gente, assim, é uma grande alegria ter vocês mais próximos. A nossa escola está aberta, espero receber vocês por lá qualquer dia desse. Então, Dora, a gente queria agradecer também você ter vindo aqui com a Clécia. A gente queria agradecer aos presentes, né, que você trouxe também. Queria pedir, antes da gente encerrar, que você divulgasse as redes sociais da Edisca, tá? E também falasse um pouco do projeto do Bazar, né, que todo final de ano tem. Assim, os canais de doação, né, que as pessoas pudessem ajudar. E também do brechó. Certo. Nós criamos o primeiro negócio social da Edisca, que é um bazar e brechó. E é isso porque a gente já tinha há algum tempo um brechó dentro da escola. Esse brechó, ele era basicamente muito mais destinado a vestir as comunidades, porque roupa é caro pra caramba. Então a gente praticava preços simbólicos. Para você ter uma ideia, o faturamento do nosso brechó por ano era R$ 1.200. Né? Para vocês terem ideia do que a gente vendia e por quanto. A ideia era essa. Mas depois a gente viu que a gente poderia requalificar isso. E também a gente começou a ver o surgimento desses negócios de second hand, em todo canto. Como o Enjoei, como... Enfim, essas lojas virtuais e físicas também, né? Que estão por aí. E eu gosto muito desse conceito de reaproveitar, de reutilizar, porque está mais claro do que nunca que o planeta não aguenta mais a nossa forma de consumir, né? Então, tinha tudo a ver com o que a gente acredita e gosta. Então, a gente criou esse brechó, a gente teve, graças a uma parceria com a Tiziana Rolim e da Somos Um, a gente teve consultoria para fazer o plano de negócio. Ele foi feito, está bem desenhado. A gente lançou em meados do ano passado, e ele começou bem, a gente começou vendendo R$ 8.000 por mês. Depois ele foi caindo, hoje eu estou com a mão na cabeça sem saber onde é que eu estou errando, porque não tem como um negócio desse dar errado. Tudo que a gente comercializa é doado, a gente não compra, não produz nada. 100% do eventual lucro desse negócio é destinado a manter os programas e projetos da Edisca. Quando a gente vai para o Rio Mar, a gente também não paga, a gente tem uma parceria, é tudo gratuito. Eu acho que a gente precisa fortalecer, criar uma estratégia forte, tá entendendo? De
de geração de renda própria, para que a gente esteja mais preparado para eventuais impactos que venham. Redes sociais. Ah, é @edisca, dá certo, vocês vão entrar lá. E o segundo ato é estilo segundo ato. Vocês pegam seus desapegos, doem para a Edisca, visitem lá o nosso brechó, tem coisas ótimas. Eu estou 100% produzida do sapato à camiseta pelo brechó da Edisca, eu faço questão de dizer. E o bazar acontece também no Rio Mato. Uma vez por ano, normalmente em dezembro, né? Mas faz fila. Sim, sim, é fantástico, fantástico. Bom, obrigada. Obrigada.